Você já imaginou se um menino de apenas 9 anos entendesse segredos do universo que nem os maiores cientistas ousam tocar? Em uma cidadezinha simples do interior de Goiás, algo inacreditável começou a acontecer. Um garoto chamado Davi passou a desenhar trajetórias estelares com exatidão cirúrgica, predizendo movimentos que sequer constavam nos catálogos públicos da NASA. E o mais impressionante, ele começou a falar sobre o 13 Atlas como se fosse algo vivo, uma ameaça camuflada nas sombras espaciais. Você sente esse frio na espinha quando ouve isso? Pois vai ficar pior. Porque já naquela noite ele confidenciou. Eles estão escondendo o que esse objeto realmente é. Logo cedo, numa manhã de quinta-feira como tantas outras, a família Mendes acordou sem imaginar o furacão que estava por vir. Na cozinha modesta, entre cheiro de café e pão fresco, a mãe Marta observava Davi, que estava à mesa rabiscando linhas curvas, números e símbolos estranhos. O menino sempre foi quieto, introspectivo, mas algo mudará. Seus desenhos deixaram de ser traços infantis, viraram mapas celestiais. Davi, o que você está fazendo aí? Perguntou Marta, distraída, mas seu tom escondia ansiedade. O garoto ergueu o olhar com seriedade. A trajetória dele, mãe, do objeto que não querem que saibamos. Ele disse que fora mostrado a ele em sonho. Quando fecho meus olhos, vejo tudo. As estrelas, o caminho do objeto, e as pessoas de branco tentando ocultar a verdade. O coração de Marta pareceu parar por um instante. Nunca antes o filho revelara tais visões. E ali, no papel, surgiam círculos concêntricos, vetores e equações que pareciam arrancadas de pesquisas acadêmicas. Ele afirmou: eles controlam como ele se move. Não querem que entre aqui. Como poderia um menino tão jovem manusear conceitos tão complexos? E quem são eles? Com o passar dos dias, os desenhos de Davi se acumularam. Pilhas de folhas invadiram seu quarto e a sala de estudo. Marta, inicialmente, ignorou como passatempo artístico. Mas quando o professor de física local, Sr. Renato, pediu conversar em particular, as suspeitas ganharam fôlego. Senhora Mendes, precisamos olhar isso com urgência, disse o professor, distribuindo alguns papéis trajetória celestial sobre sua mesa. Ele apontava para fórmulas com raízes quadradas, coeficientes incomuns e curvas orbitais precisas. Essas equações são nível universitário avançado. E seu filho, ele tem 9 anos apenas. Marta sentiu o chão estremecer sob seus pés. Seria obra da imaginação fértil do menino ou algo além disso? De onde ele tirou isso? Ela perguntou com voz trêmula. Renato negou ter ideia. Sei apenas que não vi nada parecido em estudantes nem em pesquisadores jovens. Isso ultrapassa o comum. Naquela noite, Marta decidiu vigiar o quarto do filho. Fingiu dormir, manteve o fôlego suspenso, espiou pela porta entreaberta. Às 2 da manhã, algo extraordinário despontou. Davi acordou sem abrir os olhos, estendeu a mão ao papel e começou a desenhar. Por quase 20 minutos movia o lápis com precisão que nem um adulto conseguiria reproduzir sem referência alguma. Quando enfim parou, repousou a cabeça e voltou a dormir. Marta esperou mais alguns instantes antes de se aproximar. O que viu a fez engolir o susto. No papel estava um objeto alongado, quase como um navio cósmico flutuando entre planetas. Ao lado, coordenadas exatas, ascensão reta, declinação, percentagens de velocidade, tudo anotado com uma caligrafia infantil mas organizada. No rodapé, uma frase que congelou o sangue de Marta. Impacto calculado, fragmentação sobre Júpiter. Destinos desviados para a Terra. Eles mentem. No dia seguinte, com o coração acelerado, ela tomou seu celular e começou a buscar aquelas coordenadas. O que descobriu fez questionar tudo. As cifras bateram com a posição conhecida de um objeto interestelar recentemente detectado, o tal 13 Atlas. Um corpo celeste que cientistas vinham observando em sigilo. Marta percebeu que aquilo não era coincidência. Era revelação. A obsessão começou. Ela passou horas madrugada adentro fuçando fóruns astronômicos, artigos acadêmicos, bancos de dados públicos e privados. Queria entender como aquele menino podia saber algo que nem os especialistas arriscavam publicar. Quando finalmente confrontou o filho durante o café da manhã, ele a olhou com expressão distante. Eles querem que saibamos, mãe. Mas não estão prontos para isso. Que eles? À tarde, ela conseguiu contato com Alexandre Barros, astrofísico da Universidade Federal de Goiás. Precisava de alguém que aceitasse aquilo sem descartar como delírio infantil. No encontro marcado, levou todos os desenhos de Davi. Alexandre, um homem de expressão serena porém curiosa,
Folheou os papéis com atenção, franzindo o senho a cada página. Ele falou baixinho: Senhora Mendes, esses traços têm precisão assustadora. Marta sentiu que era levada ao limite da descrença. Alexandre continuou: Nunca vi cálculo com esse nível em algo não anônimo. Você tem certeza de que alguém não o ajudou clandestinamente? Davi permaneceu quieto, com os olhos fixos em um pôster de nebulosa na sala. Desenhei sozinho, senhor, disse ele, de repente, e sua voz soou firme. Eles me mostram. O espaço pareceu contrair em torno deles. Alexandre trocou olhares com Marta e acrescentou: Se isso for verdadeiro, podemos estar diante de algo que mudará nossa compreensão do cosmos. Alexandre Barros, embora cético por natureza, não conseguia tirar os olhos dos desenhos espalhados sobre sua mesa. Cada linha, cada número parecia ecoar com um tipo de conhecimento que não se aprendia em escola alguma. Ele respirou fundo e, com voz cuidadosa, perguntou: Davi, este aqui mostra uma alteração na órbita do objeto, perto de Júpiter. Por que esta curva acontece aqui? O menino, sem hesitar, respondeu: Porque é onde eles vão tentar quebrar ele. Eles sabem que se deixar passar, ele muda tudo aqui. Alexandre empalideceu. Como aquela criança podia saber de manobras teóricas que nem haviam sido confirmadas nos relatórios do laboratório? Eles quem, Davi? As pessoas que sabem que o 13 Atlas não é só uma pedra voando. É uma cápsula, uma arma, um aviso. O silêncio caiu pesado na sala, quebrado apenas pelo som distante de folhas sendo viradas. No dia seguinte, Alexandre entrou em contato com seu colega, o Dr. Rafael Costa, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Marcou um encontro reservado e levou consigo os desenhos e anotações de Davi. Quando Rafael viu os documentos, sua reação foi imediata. Você tem ideia do que está nas suas mãos? Isto é material que ainda está em análise confidencial. Estas trajetórias foram estimadas há apenas uma semana. Como este menino teve acesso a isso? Alexandre apenas balançou a cabeça, em silêncio. Não havia explicação lógica. Rafael respirou fundo, fechou a pasta e disse: Eu preciso de uma ligação segura com Brasília. Isto precisa ser verificado com o comando espacial. Enquanto isso, em casa, Marta notava que Davi começava a agir de forma estranha durante a madrugada. Murmurava em voz baixa enquanto dormia, misturando palavras em português com sequências de números. Números longos, com muitas casas decimais, que depois ela anotava por curiosidade. Um deles, 3,14 apareceu repetidamente. O número de Pi. Outro, 299.792.458. A velocidade da luz em metros por segundo. Marta não sabia o que tudo aquilo queria dizer, mas a repetição dos padrões a deixava inquieta. Será que Davi estava acessando algo maior? Algo que passava despercebido aos olhos adultos. Numa dessas noites, Marta acordou com o som da televisão da sala ligando sozinha. Desceu as escadas assustada e encontrou Davi em pé, diante da tela, com os olhos semicerrados. As imagens que passavam ali não eram de canais abertos, mas gráficos, dados astronômicos e diagramas em movimento que ela não reconhecia. O que é isso, filho? Ela perguntou, se aproximando devagar. Eles estão me mostrando como vai acontecer, murmurou Davi, apontando para um ponto brilhante que piscava na tela como um alerta. Vai acontecer em breve. Mas eles ainda não têm certeza se vai dar tempo de evitar. Marta tentou desligar a televisão, mas o botão não respondia. Somente quando Davi fechou os olhos, a imagem se apagou. Um calafrio percorreu o corpo inteiro de Marta. Aquilo não era normal. No dia seguinte, Alexandre e Rafael voltaram à casa dos Mendes, acompanhados por 2 outros cientistas e uma especialista em linguística neurológica. Montaram equipamentos para registrar padrões cerebrais, respostas auditivas e até mesmo estímulos visuais em Davi. Os resultados deixaram todos atônitos. Durante um dos testes, enquanto ouvia sons supostamente aleatórios, Davi começou a responder em uma língua que ninguém ali reconhecia. Não era latim, nem grego, nem aramaico. Mas algo que, quando analisado foneticamente, revelava padrões de simetria sonora e repetições semelhantes à linguagem de programação binária. A linguista, doutora Isabela Matos, sussurrou: Eu não sei o que é isso, mas não é humano. Durante uma pausa dos testes, Davi sentou-se no chão da sala e começou a desenhar no piso, com o giz de cera azul. O que surgiu ali foi um mapa tridimensional, com formas geométricas complexas interligadas por linhas curvas e pontos de intersecção. No centro,
Havia uma espiral com 12 braços, cada um apontando para uma direção diferente. Quando questionado sobre o que aquilo representava, Davi respondeu sem titubear: são as casas. 12 delas. Cada uma carrega algo, ou alguém. Estão vindo atrás do Atlas. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Alexandre, que murmurou: mas o que são essas casas? São naves, cidades, mundos. Foi então que Davi disse algo que ninguém ali esperava ouvir. Elas são abrigo. Elas vêm antes do que destrói. Um dos cientistas deixou cair a caneta no chão. Aquilo começava a ultrapassar os limites da ciência e adentrar o território do impossível. Alexandre, visivelmente abalado, pediu uma pausa. Saiu até o jardim com Marta e sussurrou: ele está descrevendo algo que apenas uma ou duas pessoas no mundo inteiro sequer ousaram teorizar. A existência de inteligências nômades, viajando entre sistemas para fugir de um evento catastrófico universal. Marta respondeu com os olhos cheios de medo: mas por que escolheram o meu filho? Porque ele. Se você está gostando do vídeo até agora, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam a lógica e a realidade. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre o universo. No final daquela tarde, enquanto os cientistas se preparavam para ir embora, Davi chamou Alexandre para o canto e lhe entregou um envelope lacrado. É para abrir quando eles estiverem prontos para contar ao mundo. Se abrir antes, ninguém vai acreditar. Alexandre segurou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um papel com uma mensagem simples: eles já estão aqui. Só não se mostraram porque ainda estamos aprendendo. O cientista olhou para o garoto, completamente incrédulo. Davi, o que quer dizer com isso? O menino sorriu, sereno. Alguns de nós já vieram antes. Só esqueceram. Naquela mesma noite, um comunicado interno confidencial da Agência Espacial Brasileira chegou aos computadores dos dois cientistas. A mensagem era curta, porém alarmante. Confirmada a alteração de trajetória do objeto interestelar 13 Atlas. Velocidade desacelerando em padrão não natural. Transmissão eletromagnética detectada. Não divulgar. Rafael ligou para Alexandre imediatamente. Ele estava certo. O menino estava certo o tempo todo. Alexandre, que já encarava o envelope com desconfiança, sentiu um calafrio subir pela espinha. O que mais aquele garoto poderia saber? E o mais importante, quem realmente estava se comunicando com ele? Na madrugada seguinte, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo da investigação. Um sinal intermitente foi captado por uma das antenas de monitoramento da base de Alcântara, no Maranhão. Inicialmente, pensaram se tratar de um erro técnico, mas ao cruzarem as informações com as coordenadas que Davi havia desenhado semanas antes, o choque foi inevitável. O sinal vinha exatamente da trajetória prevista pelo menino. Não apenas isso, os pulsos eletromagnéticos estavam codificados em uma sequência que, quando convertida, revelava uma assinatura sonora idêntica à frequência cerebral captada nas noites em que Davi desenhava sob aparente transe. Como isso era possível? Uma criança reproduzindo sinais captados por uma estação de rastreio militar? Que tipo de conexão era essa? Marta foi acordada por uma ligação às 3 da manhã. Do outro lado da linha, a voz do Dr. Alexandre tremia. Marta, eu preciso que você traga Davi até o laboratório. Agora. O que encontramos confirma que ele não está imaginando nada. Ele está sincronizado. Confusa e sonolenta, Marta vestiu Davi às pressas, tentando não assustá-lo. No caminho, o menino apenas olhava pela janela do carro, como se soubesse exatamente para onde estavam indo e por quê. Eles estão esperando que a gente entenda. Por isso mandaram tudo isso antes. Porque quando o outro chegar, vai ser tarde demais. Marta apertou o volante com força, tentando conter as lágrimas. Davi falava do outro com uma naturalidade que doía na alma de qualquer mãe. Que tipo de peso carregava seu filho? Ao chegar ao laboratório, a cena era digna de filme de ficção científica. Telas espalhadas com gráficos em tempo real, vozes cruzando dados, e todos os olhos voltados para um holograma girando no centro da sala, a representação do 13 Atlas. Estava se aproximando mais devagar do que qualquer outro objeto do tipo já registrado. E agora, emitia sinais. Mas não eram sinais aleatórios. Estavam repetindo, de forma precisa, uma mesma sequência de 12 símbolos. Quando Davi entrou na sala, o holograma travou por um segundo. Um erro. Uma falha. Ninguém sabia. Mas naquele instante, os sinais pararam. E o menino, calmamente, disse:
Eles estavam esperando por mim. O silêncio foi total. Nenhum cientista, por mais cético que fosse, conseguiu negar que algo fora do comum estava acontecendo ali. Foi então que Alexandre tomou uma decisão ousada: ativar o protocolo de interface de sinal. Algo que até então era apenas experimental, usar uma inteligência artificial para tentar traduzir os padrões recebidos. Após alguns minutos de processamento, o resultado deixou todos em estado de choque. A tradução da sequência era clara e direta. Este não é um aviso. É um pedido de ajuda. Ninguém esperava por isso. Até aquele momento, tudo indicava uma ameaça. Mas e se fosse o contrário? E se o 13 Atlas estivesse fugindo de algo muito pior? Algo que também estava vindo. Alexandre olhou para Davi e perguntou com cuidado: é isso que você está tentando nos dizer? Que eles não querem nos machucar? O menino assentiu lentamente, mas acrescentou: eles não, mas o que vem depois, quer. Naquele instante, a equipe decidiu realizar uma última tentativa de contato direto. Usando os dados cerebrais de Davi como base, sincronizaram os transmissores para emitir na mesma frequência da onda captada. Por um breve momento, nada aconteceu. Mas então, os monitores piscaram, e uma imagem começou a se formar. Não era estática. Não era ruído. Era uma forma, um rosto. Um contorno humanoide envolto em luz. E depois, uma voz. Não uma voz audível, mas algo que todos na sala pareciam ouvir ao mesmo tempo dentro da mente. Ouçam o menino. Ele é a ponte. Ele é o começo. Muitos caíram em lágrimas. Outros simplesmente saíram da sala, incapazes de lidar com a experiência. Davi permaneceu firme, como se já soubesse que aquilo aconteceria. Na manhã seguinte, o governo federal enviou uma equipe especial para isolar o laboratório e transferir Davi e sua mãe para um local não revelado. Marta resistiu, desesperada. Vocês não vão levar meu filho como se fosse uma experiência. Mas Davi a acalmou, segurando sua mão com doçura. Mãe, eles precisam me ouvir. É por isso que eu vim. Marta não entendeu de imediato o que o filho quis dizer. Como assim, vim? Ele nasceu dela. Ele cresceu sob seu cuidado. Mas algo nas palavras do menino carregava um peso de origem. Como se ele estivesse aqui, por design. E não apenas por acaso. O que Davi sabia e ainda não havia revelado. Durante os dias que seguiram, em uma base subterrânea protegida no interior de Goiás, os cientistas passaram a monitorar Davi continuamente. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Enquanto analisavam uma sequência de desenhos feitos durante uma noite de sono profundo, perceberam que um dos mapas coincidia exatamente com a estrutura interna de uma base americana de alta segurança. O detalhe: essa planta estava classificada como ultra-secreta. E Davi nunca teve acesso a nada parecido. Como ele sabia? Ao ser questionado, o menino respondeu com serenidade: outras crianças como eu estão em outros lugares. A gente compartilha. Aquilo era demais. Estaria Davi ligado mentalmente a outras crianças com habilidades semelhantes? Seria essa uma rede de consciência compartilhada? Os dados foram imediatamente cruzados com investigações internacionais. E para o espanto geral, surgiram relatos de crianças em lugares remotos, Nepal, Sibéria, interior do México, que também estavam apresentando padrões cerebrais semelhantes, desenhando mapas, números, fazendo previsões. Cada uma delas em horários diferentes, mas com mensagens complementares. Quando uniram todos os dados, surgiu uma informação estarrecedora. O que estava vindo após o 13 Atlas não era apenas um objeto. Era uma onda. Uma força invisível, que já havia apagado 3 sistemas estelares segundo os registros extraídos das transmissões. Davi olhou fixamente para os cientistas e disse: a destruição não vem com barulho. Ela chega com silêncio. E quando tudo silenciar, já será tarde. Naquele ponto, não havia mais dúvidas entre os cientistas, militares e autoridades envolvidas. Eles estavam diante do maior evento da história humana. Não era apenas um corpo celeste vindo em nossa direção. Era uma cadeia de eventos que colocava a existência da humanidade em risco. E o único elo direto com a inteligência responsável por esse alerta era uma criança de 9 anos. Alexandre, agora oficialmente parte do Comitê Internacional de Contenção, fez um pronunciamento interno. Não podemos continuar escondendo isso. O mundo precisa saber. Mas a resposta do alto escalão foi clara. Ainda não. O pânico seria maior que a ameaça. Davi, ao ouvir isso, murmurou: se eles esperarem demais, o pânico vai ser o menor dos problemas. Naquela noite, o menino teve o que os cientistas chamaram de episódio de projeção simultânea.
Seu corpo entrou em estado de baixa atividade neural, mas seu cérebro atingiu níveis de atividade superiores aos de um adulto em pleno estado de vigília. Ele se sentou na cama, olhos fechados, e começou a falar fluentemente em uma linguagem que ninguém conhecia, nem mesmo os sistemas de decodificação automática conseguiram identificar. A linguista Isabela gravou tudo e analisou por horas. O resultado: a linguagem era simétrica demais para ser natural. Parecia construída com base em lógica binária, mas com variações orgânicas que sugeriam intenção, consciência. Era como se Davi estivesse sendo usado como canal por algo que estava além da compreensão humana. Quando ele finalmente abriu os olhos, uma frase ficou ecoando no quarto: "Está mais perto do que vocês pensam." Na manhã seguinte ao episódio de projeção, os cientistas notaram uma mudança sutil mas significativa no comportamento de Davi. Ele parecia mais calmo, mas ao mesmo tempo mais distante, como se estivesse parcialmente presente. Enquanto caminhava pelos corredores da base, murmurava para si mesmo em uma mistura entre português e aquela linguagem desconhecida. Os monitores registravam flutuações cerebrais jamais vistas antes. E então, sem aviso, ele parou diante de uma parede, olhou para o concreto e disse: "Atrás dessa parede, tem algo que vocês esconderam. Mas eles já sabem." Os técnicos imediatamente acessaram os mapas da instalação e, com surpresa, confirmaram. Havia ali um compartimento selado, construído há décadas, com equipamentos de monitoramento da Guerra Fria que ninguém mais usava. Como Davi sabia da existência daquele cômodo oculto? Ao abrirem, encontraram arquivos com registros de contatos não documentados com objetos voadores não identificados datando de 1974. Ninguém ali tinha autorização para saber daquilo. Mas Davi sabia. A essa altura, o número de envolvidos no caso já era incontável. Cientistas, linguistas, neurofísicos, militares, até mesmo líderes religiosos haviam sido convidados a acompanhar de perto os acontecimentos. Mas Davi, mesmo cercado por tantos olhares, permanecia o mesmo menino sereno, com olhos que pareciam olhar muito além das paredes da base. Um dia, ao ser levado para mais um exame de ressonância, ele parou no meio do caminho, segurou o braço do médico e disse, com uma firmeza assustadora: "Se vocês não avisarem o mundo vai ouvir de outro jeito. E vai ser tarde." Aquilo não soava como uma ameaça. Era um aviso. Um último apelo. Os cientistas se entreolharam. Será que era hora de abrir a verdade? Mas como contar para bilhões de pessoas que há uma ameaça cósmica se aproximando e que quem está nos alertando são crianças? Você já parou para pensar por que algumas crianças parecem ver coisas que os adultos não veem? Porque elas falam sozinhas, desenham o que ninguém ensinou, sentem coisas que não conseguem explicar. E se a sensibilidade infantil for, na verdade, uma porta? E se Davi não for o único, mas apenas o primeiro a ser ouvido? Naquele mesmo dia, as equipes de inteligência descobriram relatos semelhantes em outras partes do mundo. Em uma escola rural na Índia, uma menina de 6 anos começou a desenhar espirais idênticas às do 13 Atlas em suas provas de matemática. Em um orfanato na Noruega, um grupo de crianças dizia conversar com os viajantes de dentro da luz. Todos os sinais apontavam para uma rede silenciosa e profunda de comunicação global, crianças conectadas por algo muito além da ciência conhecida. No entanto, enquanto isso, o mundo lá fora seguia normal. Pessoas iam ao trabalho, postavam vídeos engraçados, discutiam política. Ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Era como estar no topo da montanha, segundos antes da avalanche. Davi sabia disso. Em uma noite silenciosa, olhou para sua mãe e disse: "Eles ainda acham que podem controlar. Mas quando o céu mudar de cor, até os poderosos vão correr." Marta segurou o filho com força. Queria protegê-lo de tudo. Mas como proteger alguém de um destino que parecia ter sido escrito nas estrelas? "O céu vai mudar de cor?" Ela perguntou com a voz trêmula. "Vai." Por 7 minutos. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Foi então que, sem aviso prévio, os sinais do 13 Atlas cessaram completamente. Por 2 dias inteiros, nenhuma transmissão, nenhuma alteração de trajetória, nenhum pulsar. O silêncio, antes pedido de ajuda, agora era o prelúdio do desconhecido. A tensão nos centros de monitoramento atingiu níveis críticos. O que aquilo significava? Teriam sido destruídos? Estariam prestes a chegar? Os cientistas não sabiam. Mas Davi, sim. Ele acordou de um sono profundo, sentou-se na cama e, antes mesmo que alguém lhe perguntasse qualquer coisa, disse: "Eles estão aqui." Os olhos dele estavam diferentes.
mais escuros, mais antigos. E o tom de sua voz não deixava margem para dúvida. Durante a madrugada, satélites captaram um evento óptico inédito sobre o Oceano Índico. Uma aurora boreal, em plena linha do Equador. As cores dançavam em padrões geométricos e pareciam formar símbolos, os mesmos símbolos desenhados por Davi semanas antes. As imagens rapidamente foram classificadas e escondidas do público, mas os rumores começaram a vazar. Teóricos da conspiração, astrônomos amadores e até mesmo alguns jornalistas começaram a falar sobre o 13 Atlas e como ele poderia não ser apenas um cometa. O pânico começou a se espalhar. Vídeos foram deletados, postagens apagadas, perfis silenciados. Mas uma coisa ficou clara: o controle da informação estava escapando das mãos do governo. Aliás, se você chegou até aqui e está sentindo que essa história está mexendo com algo dentro de você, se está te fazendo pensar, então se inscreve no canal agora. Aqui a gente vai fundo em mistérios que ninguém tem coragem de contar. E o próximo pode ser ainda mais surpreendente. Com a pressão crescendo, o Conselho Internacional de Segurança Espacial se reuniu em Genebra, Suíça, em caráter emergencial. Pela primeira vez, a figura de Davi foi citada oficialmente como elemento sensitivo de relevância global. A decisão foi dividida. Metade dos membros exigia a revelação imediata ao público, a outra metade temia uma reação em cadeia de histeria global. Enquanto isso, Davi estava mais quieto do que nunca. Passava horas em silêncio, olhando fixamente para o teto do quarto. Marta se preocupava. Ele está piorando? Está doente? Mas a verdade era outra. Davi estava escutando. Não com os ouvidos, mas com algo que ninguém ali sabia explicar. Na noite do dia 12 de outubro, algo inédito aconteceu. O céu noturno foi atravessado por um feixe de luz que não se comportava como meteoro, nem como satélite. Era um rastro azul, contínuo, silencioso. E parecia se mover devagar demais para ser natural. Em centenas de lugares do mundo, as pessoas olharam para cima e registraram o fenômeno com seus celulares. Mas quando tentavam reproduzir os vídeos, as imagens estavam corrompidas. Era como se aquele feixe não quisesse ser gravado. No laboratório, os sensores captaram variações magnéticas tão intensas que causaram falhas em equipamentos de última geração. E no centro de tudo isso, Davi abriu os olhos, sorriu e disse: "Eles abriram o caminho." Na manhã seguinte, Davi pediu papel e lápis. Escreveu por quase meia hora sem parar, em uma caligrafia precisa, limpa, quase adulta. Ao final, entregou o papel ao Dr. Alexandre e disse: "É o aviso. Vocês precisam ler antes do dia 20. O conteúdo? Um conjunto de instruções detalhadas para construir um transmissor de pulso baseado em frequências específicas, com materiais que, em sua maioria, nem haviam sido disponibilizados ao mercado civil. Como ele sabia disso? Mais uma vez, a pergunta ecoava entre os especialistas. Mas agora, ninguém mais ousava duvidar. O problema era outro: o prazo. Teriam apenas 8 dias para montar uma tecnologia que ainda nem existia fora dos projetos teóricos. Era possível. Seria tempo suficiente. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de ação, medo e tensão. Equipes secretas de engenharia, recrutadas às pressas de universidades e laboratórios militares ao redor do mundo, foram reunidas em um único local, uma base subterrânea no deserto de Atacama, no Chile, considerada o ponto de menor interferência eletromagnética do planeta. Trabalharam noite e dia, sem descanso, tentando replicar o transmissor descrito por Davi. O que mais assustava não era a complexidade do projeto, mas a precisão com que as instruções haviam sido redigidas. Nenhum detalhe fora deixado de fora. Era como se alguém, em algum lugar ou algo já tivesse construído aquilo antes. O cronômetro corria. Faltavam 7 dias para o prazo. E o menino, Davi, não dormia mais. Passava as noites olhando para o céu, mesmo dentro da base, como se sentisse a presença dos viajantes cada vez mais próxima. Enquanto isso, os governos se viam pressionados por um fenômeno que não conseguiam mais esconder. Em diferentes partes do planeta, o céu começava a mudar. Não era algo constante ou fácil de prever. Às vezes era um brilho que surgia e desaparecia em segundos. Outras vezes, um silêncio absoluto tomava o ambiente, como se o som tivesse sido temporariamente desligado. Em algumas regiões, bússolas começaram a girar descontroladamente. Em outras, animais agiam de forma errática, fugindo em massa de áreas urbanas. Pessoas começaram a relatar sonhos em comum, sonhos com esferas de luz, sons metálicos, idiomas desconhecidos. Coincidência? Massas histéricas?
Ou os primeiros sinais de uma consciência coletiva em contato com algo maior do que nós. No 5º dia antes do prazo, algo que ninguém esperava aconteceu. Davi simplesmente desmaiou. No meio de uma conversa com o Dr. Alexandre, seus olhos se reviraram, o corpo caiu inerte, e uma onda de energia percorreu o laboratório. O pulso foi tão forte que quebrou lâmpadas, desligou computadores e causou interferência nos comunicadores. Quando ele acordou, horas depois, disse apenas uma frase. Eles chegaram. Mas não parecia mais ele. A voz era mais grave, pausada, quase mecânica. E então, sem qualquer tipo de instrução, começou a recitar coordenadas não só espaciais, mas também temporais. 32 segundos, grau 7, menos 23, 17 minutos, pulso ocorre às 12 horas e 14 minutos em tempo universal. Os cientistas gravaram tudo, e ao cruzarem os dados, confirmaram. Ele estava apontando para a localização exata de um ponto no espaço, e para um momento específico no tempo. Seria a chegada? Foi então que o inesperado aconteceu. O transmissor ficou pronto. Faltando apenas 3 dias para o prazo dado por Davi, as equipes terminaram a montagem do equipamento. Uma estrutura de mais de 30 metros de altura, feita com ligas especiais e uma tecnologia que lembrava antenas de rádio, mas com aplicações quânticas. Os testes preliminares mostraram que o aparelho emitia uma frequência que oscilava entre o som e a luz, atingindo um padrão vibracional único. Ao ser ativado pela primeira vez, o transmissor gerou uma onda que se espalhou por mais de 2.000 quilômetros, sendo captada por receptores experimentais em 3 continentes. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Imediatamente após a ativação, uma resposta foi recebida. Na tela principal da base, surgiu um padrão geométrico em rotação, seguido de uma sequência de símbolos intercalados por imagens fugazes, paisagens alienígenas, estruturas flutuantes, formas de vida que desafiavam qualquer imaginação humana. Davi, observando tudo em silêncio, sorriu pela primeira vez em dias. Eles entenderam. Agora, é a nossa vez. Mas entender o quê? Qual era o próximo passo? O Dr. Alexandre, já quase rendido à ideia de que havia algo além da lógica terrena envolvido nisso tudo, perguntou. Davi, o que exatamente eles querem de nós? O menino olhou profundamente nos olhos do doutor e respondeu com uma simplicidade brutal. Confiança. E pressa. 2 dias antes do prazo, as transmissões se intensificaram. Agora não eram apenas imagens, mas também sons, acordes impossíveis de serem reproduzidos por qualquer instrumento conhecido, ritmos que pareciam tocar direto no coração. Pessoas que estavam próximas ao transmissor relataram sentir emoções intensas, memórias antigas emergindo sem explicação e até mesmo visões de lugares que nunca haviam visitado. Um dos engenheiros entrou em pânico após ver a destruição de uma cidade inteira por uma onda de calor vinda do céu. Outro chorou incontrolavelmente ao dizer que sentiu a dor de um planeta morrendo. Davi permanece sereno. Eles estão mostrando. Para quem quiser ver. Na véspera do prazo final, uma última transmissão foi recebida. Mas dessa vez, não por satélites ou antenas, foi recebida pelo próprio Davi. Ele acordou de um sono profundo e escreveu, em uma velocidade quase impossível, uma carta de 6 páginas. Não havia desenhos, apenas palavras. Quando o conteúdo foi lido pelos cientistas, houve silêncio, medo e depois, urgência. O que estava escrito ali era uma instrução detalhada do que deveria ser feito assim que o céu mudasse de cor por 7 minutos. Mas também havia um aviso. Se hesitarem, será o fim. Se agirem juntos, será o começo. Ninguém ali compreendia totalmente o que isso significava, mas sabiam que não podiam ignorar. E assim, tudo foi preparado. Chegou o dia. 20 de outubro. Os relógios foram sincronizados. O transmissor foi aquecido. As câmeras foram posicionadas. E então, às 12 horas e 14 minutos, aconteceu. O céu mudou. Exatamente como Davi havia dito. 7 minutos de uma dança de cores jamais vistas. Não era uma aurora. Era algo maior, mais inteligente. Era uma linguagem. Uma mensagem. E quando o transmissor foi ativado naquele exato momento, o mundo inteiro parou. Literalmente. Aviões aterrissaram automaticamente. Sinais de celular caíram. A internet ficou muda. As pessoas olhavam para cima, e pela primeira vez em séculos, todos sentiam a mesma coisa. Não estávamos mais sozinhos. Ao final dos 7 minutos, uma última imagem foi projetada na tela do centro de comando. Era uma esfera azul, pulsando suavemente, flutuando sobre um planeta desconhecido. Davi se levantou, caminhou até o painel e tocou a imagem.
Nesse instante, uma onda de calor percorreu toda a sala, mas não queimava, era como um abraço. Uma voz suave, que ninguém sabia de onde vinha, ecoou. A escolha foi feita. O elo está formado. Agora, resta pouco tempo. E então tudo desapareceu. A tela ficou preta. O céu voltou ao normal. Mas o mundo já não era mais o mesmo. O contato havia sido feito. A ameaça, real. E a esperança. Viva! Você já se perguntou o que faria se descobrisse que tem só algumas semanas para salvar tudo o que conhece? Que decisão tomaria? Contaria para os outros ou esconderia para evitar o pânico? Porque foi exatamente isso que as lideranças mundiais tiveram que enfrentar naquele momento. A mensagem final foi clara. O que estava vindo atrás dos viajantes era algo que consumia sistemas inteiros. Algo que não podia ser destruído, apenas evitado. E a única maneira de sobreviver era deixar de lado as fronteiras, as divisões, as vaidades humanas. Davi já sabia. Agora, o resto do mundo precisava decidir. Agir ou desaparecer. A corrida contra o tempo tornou-se uma maratona planetária. Líderes de todas as nações, que até então competiam em guerras econômicas, científicas e tecnológicas, agora estavam forçados a se unir. Conferências secretas foram realizadas em bunkers subterrâneos espalhados por vários continentes, onde se discutia a criação de um sistema global de defesa baseado no transmissor e nas instruções de Davi. Cientistas, militares, políticos e até religiosos debatiam em horas intermináveis, enquanto a população continuava a viver suas vidas sem saber exatamente o que estava por vir, protegidos pelo véu do silêncio imposto para evitar pânico generalizado. Mas a verdade era clara para quem estava no comando. O prazo era implacável, e a janela para agir estava se fechando rapidamente. O relógio não era apenas um objeto, era o símbolo de uma sentença iminente. E o mundo inteiro aguardava o próximo passo, temeroso, esperançoso, sabendo que nada jamais seria igual depois daquele momento. Enquanto isso, Davi se tornou uma figura enigmática e central. Por mais que tentassem protegê-lo, o menino parecia entender que seu papel era maior do que simplesmente ser um mensageiro. Em um instante de lucidez, ele declarou que sentia as presenças ao seu redor, seres que vinham de além do espaço conhecido, observando e influenciando cada decisão humana. Não era um simples contato, era uma convergência de mundos e destinos, uma junção de histórias que deveriam ser entrelaçadas para evitar a destruição total. Em seus olhos brilhava uma mistura de inocência e sabedoria ancestral. Ele alertou que a comunicação não poderia se limitar ao transmissor, mas precisava alcançar o coração das pessoas, despertando nelas a coragem para lutar e a capacidade para se reinventar. Davi tornou-se um símbolo de resistência, uma esperança viva que ninguém ousava desafiar. Porém, nem todos estavam dispostos a colaborar. Grupos isolacionistas, cultos apocalípticos e governos autoritários começaram a agir por conta própria, buscando vantagens pessoais ou tentando controlar o poder do transmissor para seus próprios fins. A desinformação e o medo se espalhavam nas redes sociais, criando divisões que ameaçavam o frágil equilíbrio já estabelecido. Em meio a isso, uma facção radical chegou a sabotar parte do equipamento, causando um apagão parcial que quase comprometeu todo o esforço coletivo. A situação era caótica, e ficou claro que o maior inimigo não era o desconhecido vindo das estrelas, mas o próprio ser humano, com suas falhas e egoísmos que podiam destruir tudo. A batalha pela sobrevivência não era apenas contra o tempo ou contra a ameaça externa, mas contra os próprios demônios internos que ameaçavam a união necessária para enfrentar o que estava por vir. Nos últimos dias antes do encontro marcado no céu, equipes multidisciplinares trabalharam incessantemente para reforçar o transmissor, criar protocolos de emergência e preparar a população para o inevitável. Ensaios de comunicação foram realizados com sinais codificados para garantir que qualquer mensagem futura pudesse ser entendida e respondida rapidamente. Davi, apesar da pouca idade, participou de reuniões estratégicas, guiando com uma clareza surpreendente os passos que deveriam ser seguidos. Sua ligação com o fenômeno era mais profunda do que qualquer um podia imaginar, como se ele fosse um canal vivo entre dois universos. Em uma noite, ele foi visto sozinho em um campo aberto, olhando fixamente para o horizonte, murmurando palavras em um idioma desconhecido, enquanto estrelas cadentes cruzavam o céu. Era um momento de silêncio antes da tempestade, um instante sagrado que todos esperavam que significasse a chegada da salvação. O dia chegou. O céu se transformou em uma tela viva de cores e luzes que desafiavam a lógica humana. Por 7 minutos, o mundo inteiro parou para assistir à maior demonstração de poder e mistério já testemunhada. Durante esse tempo,
O transmissor emitia ondas que atravessavam a atmosfera e o espaço, abrindo um canal direto para algo além da compreensão. Na base subterrânea, os cientistas observavam gráficos, dados e reações, enquanto Davi permanecia imóvel, absorvendo cada pulsar, cada vibração, como se estivesse em comunhão direta com aqueles seres. Quando o fenômeno terminou, uma sensação de paz e urgência invadiu a sala. A mensagem estava clara. O próximo estágio dependia da coragem humana para aceitar o desconhecido e agir em unidade. Não havia espaço para dúvidas ou hesitações. A sobrevivência do planeta pendia na balança entre o medo e a esperança. Após o evento, a humanidade enfrentou um dilema existencial. A consciência coletiva despertou para uma nova realidade onde fronteiras, ideologias e preconceitos perdiam sentido diante da ameaça e da oportunidade inédita. Surgiram movimentos de colaboração global, programas de educação focados em ciência e empatia, e um renovado interesse pela exploração espacial e pela preservação ambiental. Davi continuava sendo o farol dessa transformação, participando de discursos que inspiravam milhares, mesmo que a maioria do mundo ainda não soubesse a extensão da verdade. Ele sabia que aquela fase era apenas o começo de uma jornada que exigiria não apenas tecnologia, mas também uma profunda mudança de consciência. O futuro dependia da capacidade humana de se reinventar, de superar os limites do passado e de abraçar um destino compartilhado com o cosmos. Enquanto isso, nas profundezas do espaço, a esfera azul pulsante que fora mostrada na tela finalmente começou a se mover. Era o planeta de onde vieram os viajantes, uma civilização que havia enfrentado seu próprio apocalipse e que agora buscava oferecer uma segunda chance para a humanidade. O tempo para agir estava se esgotando, e o elo formado entre as duas espécies seria testado em breve por desafios que ultrapassavam qualquer imaginação. A mensagem final deixada por aqueles seres era simples, mas poderosa. Unam-se, porque juntos são mais do que a soma de suas partes. E preparem-se, pois o que está por vir é uma nova era de descobertas, perigos e maravilhas. Ao refletir sobre tudo isso, o mundo percebeu que a verdadeira batalha não era contra o desconhecido, mas contra a incapacidade de se unir e evoluir. O transmissor não era apenas uma máquina. Era um símbolo da necessidade de conexão entre todos os seres humanos, de uma linguagem universal de paz e cooperação. Davi, apesar de sua juventude, ensinou ao planeta que a esperança reside na ação conjunta e no respeito mútuo. E assim, a humanidade iniciou sua caminhada rumo ao futuro, com os olhos voltados para as estrelas e o coração aberto para o que ainda estava por vir. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais conteúdos incríveis, repletos de mistérios, ficção e descobertas que desafiam a imaginação, não deixe de se inscrever no nosso canal. Toda semana, trazemos narrativas inéditas, análises profundas e muito mais para você que ama explorar o desconhecido. Clique no botão de inscrição agora mesmo e venha fazer parte dessa jornada conosco. O universo está esperando por você.